turbulência política pela qual passa o país levou os senadores da Comissão de Constituição e Justiça a propor matérias que possam ser uma solução para a crise. Para um balanço do primeiro semestre, a gente conversa agora com o presidente da comissão, senador Edson Lobão. Senador, que matérias o senhor destaca que foram votadas ou discutidas pela comissão neste primeiro semestre que parecem ser uma solução para a crise pela qual passa o país? As crises políticas do Brasil se repetem, se sucedem. Elas vêm desde o Império. No período da República, elas são frequentes e o país vai se habituando a elas. Mas é claro que temos que ter antídotos para esse momento grave da vida política nacional. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem uma tradição de interferência política nesses momentos cruciais da vida nacional. Por ela passam todos os projetos de lei oriundos da Câmara ou do próprio Senado, ou da Presidência da República, ou de iniciativa popular. E a comissão tem a prerrogativa de examinar a constitucionalidade, a legalidade de todas essas proposituras. Neste semestre, até olhando para esse panorama de crise, nós apressamos a votação, por exemplo, de um projeto de lei sobre estupro, tornando imprescritível. O crime para o estupro é imprescritível a partir da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Havia uma alegação constante no que diz respeito ao foro privilegiado. Eu digo foro privilegiado para criticá-lo. Não existe essa figura. Essa é uma figura criada pela imprensa e advogados, etc. Na verdade, é o foro por prerrogativa de função. Prerrogativa de função. Bom, mas imaginava-se, ou dizia-se cavilosamente, que os deputados e senadores tinham prerrogativa de foro ou foro privilegiado. Não é isso. Os deputados e senadores são 600 e poucos. Acontece que 54 mil agentes públicos do Brasil eram assistidos pela prerrogativa de foro. Muito bem, mas se é esta a grande reivindicação, até da imprensa e do povo, votamos em regime de urgência um projeto extinguindo a prerrogativa de foro para todos. Nós mantivemos apenas para o presidente da República, para o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e presidente do Supremo. Todos os demais passarão a ser julgados por um juiz comum. Inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão julgados por um juiz singular. Lembrando ao telespectador que esta proposta, inclusive, já passou pelo plenário e agora está na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Outra proposta que foi uma tentativa de dar uma resposta à crise é a PEC das diretas já, estabelecendo que em caso de vacância dos cargos de presidente e vice, a eleição será direta até o terceiro ano do mandato. Atualmente é no segundo ano, né? Até o segundo ano. Essa proposta também está no plenário. O senhor acha que ela é também uma solução para a crise? Não sei se nesta crise, mas em futuras crises, enfim, no futuro. É pelo menos uma aspiração popular. Realizar a eleição direta, como se a eleição direta fosse uma coisa simples de se fazer no Brasil, é simples de se fazer em Portugal, na Espanha, na França. Faz-se uma eleição direta, onde há o parlamentarismo, com extrema facilidade. No Brasil, nós não temos esta tradição. Mas o que a Constituição diz hoje é que, em casos como esse que você menciona, a eleição será indireta pelo Congresso Nacional. Ou seja, no final do mandato do presidente da República, se não há sucessor para ele, se não há o vice-presidente, realiza-se uma eleição indireta. Pois bem, votamos uma nova emenda constitucional, transformando-a em direta.
é uma reivindicação popular, fizemos. A Comissão de Justiça, portanto, está cumprindo o seu papel. Votamos também a questão da responsabilidade, o crime de responsabilidade. O abuso de autoridade que define Que é os o crimes. abuso que decorre do abuso de autoridade. Nós estamos vendo frequentemente autoridades que abusam do seu poder, até juízes, procuradores e agentes da Polícia Federal. Então, nenhum cidadão brasileiro está imune, já se disse isso tantas vezes, à lei. Portanto, nós não temos aqui príncipes, não temos imperadores que fazem o que bem entendem sem responder perante a lei. Com este projeto votado, todos responderão por igual. O presidente da República, que já está respondendo, os senadores, os deputados, os governadores, os juízes, procuradores, todos têm que responder por abuso de autoridade. E foi um momento de um grande acordo, apesar dos debates acalorados, nesse projeto aí houve um grande acordo que permitiu a aprovação por unanimidade, não foi? Na vida pública, na política, tem isto. Realizam-se os acordos. Acordos em benefício da sociedade brasileira. Nós fizemos um acordo exatamente nessa direção. Tanto políticos do governo, da base do governo, quanto da oposição, se entenderam e realizamos uma votação pacífica, porque esse correspondia ao pensamento de todos. A reforma trabalhista, que tem sido objeto de debates acalorados, também foi um tema que passou na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que o senhor avalia essa proposta? Esta é uma lei que vem da época da ditadura do Getúlio Vargas. Ele fez uma coisa boa, que foi a legislação trabalhista, que não havia, à época, de proteção aos trabalhadores, o que é uma coisa muito justa. Os trabalhadores precisam ter um certo grau de proteção. Mas essa lei, que vem de 1943, tem sido sucessivamente alterada, tornando-se uma coxa de retalho, muitas vezes criando dificuldades para o próprio juiz decidir. O que houve agora? O presidente da República enviou à Câmara uma mensagem contendo 7 artigos de alteração da lei trabalhista. A Câmara mexeu nesse projeto de lei, acrescentou outros, modificou aqueles e enviou para o Senado. Aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, realizamos inúmeras audiências públicas, o que já tinha sido feito na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Assuntos Econômicos. Cerca de 100 audiências públicas. Alguém haverá de perguntar, mas por que tanto? Para que se tivesse exatamente uma ideia nítida do interesse nacional. E o interesse nacional não diz respeito apenas a um lado da questão, mas ao outro também. Esta relação capital-trabalho tem que funcionar em equilíbrio, porque se você pesa na balança muito para o capital, desatende o trabalhador. Se entrega tudo ao trabalhador, quebra o empresário e desaparece o emprego. Então, nós tivemos que navegar nesse mar meio revolto para encontrar um texto que fosse capaz de corresponder às grandes necessidades do país. Pois bem, votado no Congresso Nacional, o presidente da República terá que tomar a sua decisão. É o que se fez com a reforma trabalhista, que é muito importante. Para o próximo semestre, senador, que prioridades o senhor vai ter lá na comissão? Bem, os trabalhos da comissão no primeiro semestre foram fecundos. Nós tivemos a votação de cerca de 219 projetos, projetos de emenda constitucional, lei complementar, leis ordinárias. Nós sabatinamos diversas autoridades, entre as quais o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, representantes dos conselhos da magistratura e do Ministério Público. E para o próximo semestre, nós temos que examinar a fila de projetos represados que se encontra na comissão. Nós temos cerca de 1.300 projetos. Mandei fazer uma seleção
daqueles que, ao nosso juízo, são mais importantes, já que não podemos julgar todos de uma só vez. E logo no início do segundo semestre, nós teremos essa relação que terá a prioridade da presidência para a votação, ou seja, serão incluídos na pauta de votação de pelo menos 2 meses no semestre seguinte. Só para o telespectador ter uma noção também, esses projetos abrangem diversas áreas, como segurança pública, direitos humanos, reforma política, enfim. Tudo isso. Reforma política, segurança pública que você mencionou. Nós tivemos uma reunião com o ministro Carreiro, que é o presidente do Tribunal de Contas. Ele nos trouxe uma indicação, uma sugestão, numa reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da Comissão de Justiça, no sentido de que nós dessemos prioridade à questão da segurança pública, que afeta profundamente hoje o povo brasileiro. A insegurança se alastra no mundo. Todos os dias nós abrimos a televisão e estamos vendo atentados aqui na França, na Inglaterra, em toda parte. Bem, então nós daremos essa prioridade ao tema segurança pública, possivelmente até criando uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça, para que isto seja acompanhado e regido com mais proximidade da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senador, por esta entrevista. Durante o mês de julho, você acompanha aqui na TV Senado e na nossa página na internet um balanço das atividades do primeiro semestre.